Então, boa noite a todos. Que bom a gente estar retomando a nossa classe de estudos, né? A classe Permanecer, que é uma classe onde você permanece no estudo da Bíblia, é uma classe constante, é uma classe onde a gente tem como objetivo ter um estudo mais aprofundado da Bíblia, usar aqui, inclusive, expressões que se usam nas faculdades de teologia, a gente realmente tem um estudo mais denso. Quem faz lição da escola sabatina acabou de estudar agora o livro de Hebreus, né? E o livro de Hebreus, Paulo tem uma hora que ele chama a atenção dos crentes e ele diz assim: olha, vocês estão voltando aos rudimentos, vocês estão tomando leitinho quando já era para vocês estarem comendo alimento sólido. Então, o que a gente faz aqui na classe permanecer é comer alimento sólido, ok? Esse é o nosso objetivo. Como eu já disse aqui no nas nossas explicações iniciais, nós vamos iniciar um estudo do livro do Apocalipse. E aí, em se tratando de comunidade C, vai ser então a primeira vez que a gente estuda Apocalipse de uma forma tão densa e tão pormenorizada, tá bom? Na comunidade C. Nós estudamos a lição da Escola Sabatina em janeiro, 2018. fevereiro e março de 2019. Isso, 19. Né? Na Escola Sabatina. Só que às vezes as pessoas não acham que é a mesma coisa, né? Porque às vezes não tem assim aquela coisa da continuidade. Então aqui realmente nas nossas classes bíblicas vai ser a primeira vez, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha telazinha, tá? Então vamos lá. Então, vamos começar o livro do Apocalipse, e assim, vocês vão ver que o nosso intuito é começar do começo, tanto que hoje nós não vamos adentrar as explicações de dentro do livro. A gente vai entender este livro. Então, vamos lá. Apocalipse, em grego, apocalupsis, ok? Apo quer dizer afastar, ir além, separar, tomar distância, tá? Isso que é apo em grego, tá bom? A gente tem na medicina umas palavras com apo, né? Eu me lembro, assim, de aponeurose, que é a camada que separa o músculo, né? Então, eu tenho um músculo e a capinha que separa esse músculo todo se chama aponeurose, ok? E apocalipse, e aí a gente vem aqui a raiz da palavra eclipse, que é ofuscar, tornar obscurecido, velar, cobrir com véu. Então, quando eu falo apocalipse, é afastar o véu, tirar da sombra, trazer de volta a luz. Apocalipse seria o ato de tornar algo descoberto, algo que eu encobri, e aí eu descubro isso e eu torno isso exposto. É por isso que Apocalipse também, a palavra em português, apocalipsis, é revelação. Então, quando você abre, você pode até abrir sua Bíblia aí em Apocalipse 1, verso 1, que está escrito assim, revelação de Jesus Cristo. Em grego, a palavra revelação é apocalipse. Então, é a apocalipse de Jesus Cristo, é a revelação, é eu estar afastando o véu que cobria isso, eu estar realmente tirando das sombras algo e literalmente revelar. Em inglês, eles não usam a palavra em grego, em inglês eles usam
Revelation, ok? A palavra realmente em inglês, que é a tradução simples do grego, tá? Da palavra Apocalipse. Eu acho que dizer Apocalipse guarda aí, né, um mistério. E aí, por conta disso, eu fiz aqui uma brincadeirinha, né? Apocalipse, o que as pessoas pensam. Então, quando você fala Apocalipse para uma pessoa que não está no contexto religioso, o que que ela pensa? Ela pensa logo naqueles filmes, né, de catástrofes, ela pensa logo em coisas terríveis acontecendo, até porque o livro mostra isso para gente. Mas o que realmente é o Apocalipse? É a revelação de Jesus Cristo. Se é a revelação de Jesus Cristo, a verdade é que Apocalipse é um livro de amor, tá, gente? Então, vamos ler Apocalipse 1, verso 1. Apocalipse 1, verso 1. Eu estou aqui com a Almeida Revista Atualizada, e aí vou dar uma dica super importante para vocês. Para estudar livros proféticos, língua de preferência da Bíblia, né? Tradução de preferência. Uma Almeida Revista Atualizada seria uma excelente tradução, tá bom? Traduções que não seriam boas, de jeito nenhum. A Bíblia Viva, nova versão na linguagem internacional, ou na linguagem de hoje, desculpa. A nova versão internacional, eu acho que para Apocalipse ela dá, ok? Mas, assim, essa na nova linguagem de hoje, a Bíblia, a mensagem não é boa, porque ela é uma paráfrase, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, mas a Almeida Revista Atualizada é uma boa linguagem. Então, lá em Apocalipse 1, verso 1, está escrito assim, olha, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, é Jesus se revelando, notificando a João algo que tem que ser contado para os servos, ok? E isso foi feito por intermédio do anjo. Alguém está perguntando King James. Sim, King James é ótima. Vamos só lembrar que a King James seria para o inglês o que a Almeida é para o português. Ok, José? Então, boa pergunta, né? Tem gente que tem, então, versão King James é uma opção boa também, tá? É uma opção boa. A gente só tem que ter cuidado com as versões que não são traduções, que são o que a gente chama de versão ou paráfrase, né? O que é uma paráfrase? Eu leio o texto e aí eu conto com as minhas palavras aquele texto. Então, não necessariamente eu estou dizendo ipsiliter o que o autor quis dizer para mim. Talvez eu coloque palavras demais na boca do autor, talvez eu tire palavras da boca do autor. Essas versões, e acreditem, essas versões são muito boas, a Mensagem, a Bíblia Viva, Nova Versão Transformadora, a linguagem de hoje, para que elas são muito boas? Para você fazer o seu devocional. Então, você quer fazer o seu devocional, você quer ter um encontro com Deus, você quer ouvir Deus falando numa linguagem que às vezes te abraça bem assim o coração, são versões bem legais para isso, tá bom? E sempre que possível é muito legal a gente comparar mais de uma versão. Se caso aqui no livro do Apocalipse a gente tiver alguma alteração, assim, que de uma versão para outra faz muita diferença, e isso é uma verdade muito grande no livro de Daniel, em Daniel 7 e Daniel 8, a gente tem 2 versículos, assim, que eles têm um problema seríssimo de tradução,
e que eu não me lembro se isso acontece aqui no Apocalipse, mas a gente, quando for estudando, vai descobrir. Então, Apocalipse não é um livro sobre catástrofes. Apocalipse é um livro sobre o amor de Deus por nós, o amor de Deus pela humanidade. É Deus se revelando a nós, é Deus revelando o seu Filho para o profeta João, revelando a história dessa terra, como a história dessa terra teria continuidade, porque o seu Filho veio e morreu por nós, ok? E aí, vamos lá. Então, quem escreveu? A gente já leu o verso 1, né? Então, foi notificado ao seu servo João, ok? E aí, lá no verso 4, olha o que ele diz. De novo, o autor se identifica. Apocalipse 1, verso 4. O autor se identificando, ele diz assim, olha, João, aí ele já fala para quem? As 7 igrejas que se encontram na Ásia. A gente vai descobrir rapidinho quem são essas 7 igrejas. Aí ele faz uma saudação. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. João está fazendo uma saudação formal, isso é uma carta, gente. O Apocalipse foi escrito em forma de carta para ser lido nas igrejas na época de João. Vamos ter isso em mente, isso é muito importante, tá? Então, João faz uma saudação. Lembram das cartas de Paulo? Que ele sai dando, né, mandando abraço para o povo, mandando lembrança, dizendo fulano daqui, manda um abraço para fulano daí. É mais ou menos isso, né, que a gente encontra. A Cris já está perguntando o que são os 7 espíritos. 7 espíritos aqui, a gente vai entender que o número 7, em profecia, ele quer dizer plenitude, ok? Plenitude, completude, totalidade. Então, quando João diz que é da parte daquele que é, que era e que há de vir, ele está falando de Cristo, ok? Aí ele fala, mas é também da parte dos 7 espíritos. Isso aqui é a totalidade do Espírito Santo. É o poder completo do Espírito Santo que se acha diante do trono. A gente vai entender isso melhor em Apocalipse 5, tá bom? Em Apocalipse 5, a gente vai ver os 7 espíritos sendo lançados sobre a terra, e vai ficar muito claro. Mas sempre que vocês virem o número 7, em profecia apocalíptica, numa linguagem simbólica, ele quer dizer plenitude, coisa finalizada, completamente acabada. É só a gente lembrar da criação, 7 dias, né? Uma terra completamente acabada, ok? Então, vamos ler o verso 9? No verso 9, ele diz, olha, eu, João, olha como ele se identifica, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João já começa a fazer uma introdução. Por que que ele está escrevendo esse livro? Por que que ele está mandando essa carta? Porque lá não era um livro, era uma carta, claro, uma carta imensa, né? Que talvez ali foi escrito num rolo bem enroladinho para ser mandado para as igrejas, mas ele já diz, olha, quem é que está escrevendo? É o João, irmão de vocês, né? Companheiro de vocês na tribulação. João já está contando para a gente que a igreja daquele tempo estava sofrendo, ok? E aí a gente vai entender o contexto, o que a igreja estava sofrendo, mas ele diz, olha, apesar de nós estarmos no sofrimento, a gente está junto, a gente está perseverando em Jesus, e eu, por causa desse sofrimento, eu estou na ilha de Patmos, ok? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Isso quer dizer que João, ele estava lá e ele tinha um motivo para isso, tá? No capítulo 22, verso 8, João, ele faz uma última apresentação de si mesmo, né? E ele diz, olha, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, eu prostrei-me diante do anjo que me mostrou tais coisas para adorá-lo. Mas aí a gente já sabe que o anjo diz, não, João, levanta, porque eu sou conservo teu, que só a Deus nós devemos adorar, tá? Então, qual foi o local, gente, de onde João escreveu? Tá aqui, olha, a ilha de Patmos hoje, vista de cima, né? Pequena. Gente, né? Isso aqui é o quê? Um bairro pequeno de Manaus, né? A ilha de Patmos, ok? Uma ilha rochosa, a 80 quilômetros da Turquia, no Mar Egeu, ok? Então, uma ilha que, na verdade, hoje é uma ilha com umas regiões muito bonitas, ela é uma ilha turística, ok? Ela faz parte do arquipélago da Grécia, apesar de estar mais perto de terra continental da Turquia, tá? Mas é uma ilha linda, turística, o Mar Egeu é lindo, a gente vai ver aqui, então, uma fotinha que mostra um pouco disso, e essa ilha ficava ali a 80 quilômetros. Deixa eu só mostrar as fotos para vocês. Olha, a gente tem aqui o que hoje é a moderna Turquia, ok? E aqui a gente tem as 7 igrejas. Olha, na próxima, não sei se na próxima aula a gente já vai entender por que que essas igrejas ficavam nessa disposição, mas está aqui as igrejas, tá? 7 igrejas. Aqui está a Grécia e as ilhas, né, que compõem a Grécia aqui, ok? E aqui está a moderna Turquia hoje, que na época era Ásia Menor, que fazia parte do Império Romano. Uma ilha rochosa, as praias lá você vai ver assim, ok? Você vai ver praias assim, são praias rochosas. E olha que mar lindo. Se você digitar Patmos no Google, você vai ver fotos lindas só de praia, de mar, litorâneo. E tem vários canais, a pessoa falando o que fazer em Patmos. Eu, particularmente, nunca fui, mas quem sabe, existe inclusive uma viagem que é as 7 igrejas do Apocalipse mais Patmos. Pensa que deve ser assim, né? A viagem, né? E isso com guias que explicam todo o contexto histórico. Então, deve ser uma coisa linda. Aqui uma visão de uma igrejinha, né? No topo de um monte e as casas. Obviamente, na época de João, aqui existiam pouquíssimas casas. E aí, vamos desconstruir uma ideia que foi aceita durante muitos séculos de que Patmos era uma ilha de trabalhos forçados. Na verdade, quando o pessoal começou a pesquisar historicamente sobre a ilha, não acharam fundamento para esse argumento de que os presos eram enviados para Patmos para fazer trabalhos forçados de quebrar pedra. Não encontraram isso. O que eles sabem? Que Patmos era um local que, numa época em que você tinha só barcos como meio de transporte, era um local que ficava ermo e era um local para onde as pessoas eram mandadas em exílio. Então, lá existiam poucas casas, né? Uma região completamente dominada pelo Império Romano, mas não necessariamente a pessoa ali estava sob correntes ou fazendo trabalho forçado, ok? João, aqui nessa época, gente, vamos só pensar. Deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. 94. Ó, João tinha mais ou menos 84 anos, tá, gente? Qual é a conta que eu fiz?
João conhece Jesus no ano em que Jesus se batizou, o ano 27 da nossa era. E João tinha aproximadamente 17 anos no ano 27. Ele tinha de 17 para 18 anos quando ele se tornou discípulo de Jesus. Então, no ano 94, João tinha mais ou menos 84 anos. Ele era um velhinho, gente. Então, esse velhinho não tinha condição de quebrar pedra, não. Lembrando que a expectativa de vida no Império Romano não era de 84 anos, tá, gente? Era uma expectativa de vida ali em torno de 40. Então, tipo, o João era muito velhinho, tá? Era considerado bem velho mesmo. Não quer dizer que ele estivesse acabado, não, mas só quer dizer que realmente não era uma pessoa para estar fazendo trabalho. Então, vamos entender por que ele estava em Patmos, tá? A igreja estava sofrendo perseguição. E João, gente, imagina, era o último líder, discípulo, né? Saído ali do treinamento de Cristo, o último líder vivo. Então, naquele momento, a gente tinha as lideranças que a gente chama de patrísticas. Quem eram as lideranças patrísticas? As lideranças que aprenderam dos próprios discípulos, ok? E a gente tinha João, que era o último discípulo vivo, todo mundo já tinha morrido. Vamos lembrar que todo mundo morreu de morte violenta, de morte matada, morreu perseguido, e João foi o único dos discípulos a morrer de morte natural. Contam a tradição cristã, isso não está na Bíblia, tá, gente? Que já tinham tentado matar João algumas vezes, inclusive jogando ele dentro de um tacho de óleo fervendo, e João não tinha morrido. E aí Domiciano, que tinha começado a reinar no ano 81 depois de Cristo, ele resolve exilar João. O imperador Calígula, que foi lá mais ou menos na década de 40 depois de Cristo, então assim, mais ou menos uns 10 anos depois de Jesus morrer, Calígula foi o primeiro imperador a exigir adoração, como se ele fosse um deus, ok? Então, isso é histórico, tá, gente? Então, Calígula, ele queria que o imperador recebesse culto. Depois dele vieram outros, inclusive depois veio Nero, que provavelmente foi o imperador que mandou matar Paulo, né? E aí vem Nero, aquele doido, mas ele não exigiu adoração para si. E aí vem Domiciano, e Domiciano, ele bate muito forte no culto ao imperador, muito forte, entendeu? Então, ele começa a exigir adoração. E aí, adivinha quem é que não dá adoração para o imperador? João. João, um velhinho famosíssimo, que propagando aí que só um Deus merece adoração, entendeu? Então ele era uma pedra no sapato. Domiciano mandou para essa ilha muita gente. Ele chegou a mandar uma das irmãs dele com o cunhado, tá? Por quê? Porque estavam dando trabalho lá no reino, não concordavam com coisas dele, ele mandou para lá também, tá, gente? Então a ilha de Patmos não era uma colônia de férias, mas também não era um local de trabalhos forçados, mas era um local de exílio. Você só saía de lá em barcos do Império Romano, em barcos das tropas romanas, e aí você tinha que ter autorização. Então, João foi para lá no ano 94 e estima-se que ele escreveu Apocalipse entre o ano 95 e 96, tá bom? E aí, no ano 97, ele é libertado, porque Domiciano morre no ano 96 e Nerva, que era o novo imperador, resolve. Porque, assim, Nerva, tipo, aqueles inimigos públicos de Domiciano não faziam diferença para ele. Então, quem quiser sair de lá, que sai. Então, ele liberta os prisioneiros de Patmos, entre estes João, e João volta para morar em Éfeso. Éfeso foi a cidade adotada por João pouco antes, gente, do ano 70. João ficou em Jerusalém,
isso, os escritos dos historiadores, né, e os escritos patrísticos é que afirmam que João, ele permaneceu em Jerusalém até perto do ano 70, que foi o ano da destruição da cidade, e aí ele vai para Éfeso, né? E aí de lá ele vai para Patmos e de Patmos ele volta para Éfeso até morrer muito velhinho, ok? Então essa é a história de João. E eu coloquei aqui em cima as diferenças de Apocalipse para o Evangelho de João, porque existem muitos críticos textuais que dizem que não pode ser a mesma pessoa que escreveu os dois livros. Por quê? Porque elas dizem que o grego de Apocalipse é um grego muito pobre. É um grego como se a Ellen fosse escrever em inglês, entendeu? Então seria um livro pobre, um livro de gramática, assim, sabe, que não encaixa, umas frases incorretas, tipo nós veio, nós foi, nós vai, entendeu? Um negócio assim. E Apocalipse é assim, e o Evangelho de João não, dizem que é um grego macio, rebuscado, rico. Só que existe uma explicação para isso. O Evangelho de João, ele foi o último livro a ser escrito da Bíblia. Ele foi escrito por João em Éfeso, e João deixa claro no livro que ele, assim, a gente tem a ideia clara de que ele está usando um escriba versado em grego. Já Apocalipse, gente, foi escrito em contexto de exílio. João não tinha um escriba para escrever Apocalipse para ele, ele escreve com o que ele sabia de grego, e grego não é a língua materna de João, tá? Grego era a língua do império, mas não era a língua de João. João falava aramaico, gente, tá? E não é hebraico também, tá, gente? A língua materna de João. Na época de Jesus, as pessoas falavam aramaico, ok? Que é bem parecido com hebraico, mas não é hebraico, é aramaico. Então, João escreveu o Apocalipse sem ajuda, né, de uma pessoa versada no grego, e aí saiu esse grego. Mas quando você procura expressões, você vai encontrar expressões muito parecidas, tem expressões, inclusive, que só João usa, tanto no livro de João quanto no livro de Apocalipse, ok? Aqui, o Antenor está lembrando aqui que, inclusive, João leva uma bronca, né? Um ralho de Jesus, né? Que era para ele escrever. Vamos ler o verso 19, Apocalipse 1, verso 19. É porque ele estava só apreciando a visão, hein, Antenor? E aí, de repente, Jesus diz para ele, olha, escreve as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer. Então, Tomou João um tinha... ralho. Não Oi? quis escrever durante a vida toda. Aí Jesus falou, agora tu vai escrever, além de Apocalipse, carta e evangelho, só para te deixar de nunca mais receber. É isso aí. E lembrar que na época de João a gente já tinha 3 evangelhos sobre Jesus, a gente já tinha Mateus, Marcos, né, que escreveu através das lembranças de Pedro, Lucas, que fez uma pesquisa entre várias pessoas, a gente já tinha 3 evangelhos, a gente já tinha as cartas de Paulo, a gente já tinha cartas de igreja para a igreja de Pedro, a gente já tinha carta de Tiago, a gente já tinha muito livro já, né? Rodando pelas igrejas, tá, gente? Então, aqui a gente tem as fotinhas de Patmos, tá? Bora montar a nossa excursão, né, gente? Nas 7 igrejas, e Patmos a gente divide em 36 vezes, ok? Então, vamos lá. Então, vamos entender o contexto, né, de Apocalipse. Nós lemos aqui o verso 1. Então, o verso 1 diz que ele é a revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, ok? Então, é para mostrar aos servos. No verso 11, olha só, no verso 11 a gente tem, então,
a primeira vez, né, que Jesus fala para João. Ele diz assim, olha, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ele já diz para quem é essa carta, para quem é o livro, para os irmãos que estavam assistindo nesse momento e que faziam parte dessas comunidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Necessariamente nessa ordem, tá, gente? Por quê? Porque essas igrejas, e aí deixa eu mostrar essa fotinha aqui para vocês, essas igrejas ficavam ao longo de uma estrada romana, uma estrada de passagem de comércio, de mercadorias, uma estrada construída pelo Império Romano, e ela pegava Éfeso, que era um porto importantíssimo de comércio, passava por Esmirna, outro porto, em Pérgamo, e aí ela adentrava para dentro ali, né, para o interior da Ásia Menor, em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, cada cidade dessa tendo sua particularidade, sua coisa importante. Então, quando alguém saía com uma correspondência de Patmos, obrigatoriamente a primeira parada era Éfeso. Não tinha como a pessoa ir para Laodiceia direto, não tinha como ir para Filadélfia. A pessoa parava em Éfeso e aí ela fazia este caminho, tá? Então, esse caminho era um caminho realmente obrigatório, porque era a rota, ok? A rota da estrada romana, tá? Então, o Apocalipse foi para os servos que viviam na época de João, ok? Foi para 7 igrejas. E quem transmitiu o Apocalipse? Vou pedir para alguém ler aqui, então, tá? Quem transmitiu? Quem pode ler, pode se manifestar. Eu posso ler. Pode ler, então. É o 22:16. 22:16 e depois o verso 6 e o verso 8 e 9. Tá. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, primeira coisa que a Ana acabou de ler para a gente. Quem é esse aí que se identificou? Que é a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã? Jesus, né, gente? É Jesus. Então, Jesus transmitiu o Apocalipse e a gente tem outro sujeito aqui. Lê para a gente, então. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Acho que está errado aqui E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, aqui a gente tem 2 sujeitos, ok? Que fizeram essa transmissão, né? Do livro do Apocalipse. A gente... Para quem você quer enviar? Desculpa, gente, a Siri falou. Então, a gente tem Jesus, o próprio Jesus, tá? Transmitiu as mensagens de Apocalipse, e o anjo também, a gente vai ver o anjo participando de várias das visões, ok? Então, vamos ver. Apocalipse, já que é uma revelação, então eu tenho que entender
Porque se eu não entender, não está me revelando nada, ok? E como que eu vou entender, né? Olha, o Antenor escreve uma coisa interessante aqui, né? Jesus é quem está falando com João, e o anjo provavelmente estava ao lado como intérprete, direcionando e até mesmo explicando algumas coisas que João não estava conseguindo entender. A gente vai ao longo do livro ver a participação dos dois, né, nesse contexto. Então, como que a gente interpreta o Apocalipse? Vamos entender a natureza do livro. O livro, gente, ele tem uma natureza simbólica. E agora eu quero que vocês vão lá em Apocalipse 1, verso 1. Apocalipse 1, verso 1. Vocês vão grifar a palavra notificou. Tá assim, olha. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Essa palavra é muito importante, gente, porque notificou aqui em grego é a palavra semainou, ok? Semainou quer dizer mostrou através de símbolos. Olha só, então eu já entendo que a natureza do livro é uma natureza simbólica. Por quê? Porque quem mostrou para João mostrou através de símbolos, ok? Então é como se a gente estivesse brincando de imagem e ação. E a gente quer que a pessoa vai ter que adivinhar um nome, uma frase, um verbo, mas eu vou notificar a ela, eu vou semainar a ela, e eu vou fazer através de símbolo, eu vou fazer, só que, claro, no imagem e ação, é desenho. Aqui, João teve visões, mas visões simbólicas, ok? Então, eu já entendo que o livro é simbólico de profecia apocalíptica, e aí a gente vai entender daqui a pouco que coisa de profecia apocalíptica é essa, tá? Então, o Apocalipse é simbólico, tá? Se ele é simbólico, quais são as chaves que eu uso para ter o significado disso, gente? Porque, veja bem, se é um símbolo, eu tenho que ter um código. Eu tenho que decodificar. Eu tenho um código e eu tenho que decodificar ele. Qual é a chave de decodificação? Eu sou da época que a gente tinha diáriozinho, né, quando a gente era adolescente, e eu criei um código próprio para eu anotar no meu diário as coisas que eu não queria que a minha mãe soubesse. Olha que coisa horrível, a pessoa que quer esconder coisa da mãe. E aí eu tinha os meus símbolos ali, as minhas letrinhas, entendeu? Mas aqui, então, quem é que tinha aquela chave? Só eu. E alguém tem que ter a chave para decodificar o Apocalipse. A gente chama isso de hermenêutica. Hermenêutica nada mais é do que o ato de você compreender, de você desvendar algo que está escrito na Bíblia, ok? E existe uma chave para a literatura apocalíptica. E essa chave, gente, o Antenor já colocou aqui no nosso chat, é a própria Bíblia, ok? Então, a chave hermenêutica para o Apocalipse, ou seja, se eu quero decodificar os símbolos, onde é que eu vou procurar o significado dos símbolos? Eu vou procurar dentro da própria Bíblia, tá? E aí vamos entender, então, algumas regrinhas, tá? Primeiro, a regrinha para se fazer uma exegese. O que é exegese? Tirar significado do texto, tá? Então, a exegese, ela tem que respeitar a unidade do texto. Isso quer dizer que eu não posso pegar um versículo, pensar esse versículo completamente e fazer dele o que eu quiser. Eu tenho que respeitar toda uma unidade, ok? Então, eu tenho que ver
Olha outra palavra difícil, a perícope, onde esse texto está inserido. O que é perícope? Aquilo que vem antes do texto, que está vindo depois. Qual é o capítulo que ele foi escrito? Isso é a perícope, ok? E aí eu tenho que entender o contexto. A gente já começou a entender o contexto quando a gente entendeu quem escreveu, em que ano que esse homem estava. Então, esse homem estava vivendo no fim do 1º século, ok? Depois de Cristo. Esse homem estava sendo perseguido e ele escreve para uma pessoa, para pessoas perseguidas. Gente, isso é muito importante. Não vamos nos esquecer que o livro do Apocalipse primariamente foi escrito para as igrejas da Ásia Menor. Ele não foi escrito primariamente para a comunidade ser em 2022, ok? Então, a linguagem, os símbolos, quem tem a obrigação de entender tudo não somos nós em 2022, era o pessoal que estava recebendo naquela época. Então, eu tenho que entender a cabeça do povo naquela época para eu entender o simbolismo. Outra chave, o Antigo Testamento. Gente, vocês vão ver a quantidade de coisas do Antigo Testamento que a gente tem no Apocalipse. O Novo Testamento inteiro tem citações do Antigo Testamento, mas o livro do Apocalipse é o campeão de referências e citações. Principalmente referências, coisas que lembram histórias do Antigo Testamento, acontecimentos, outras profecias, etc. Outra coisa que a gente tem que observar é a estrutura do meu texto. Por exemplo, todo hebreu, e a Bíblia, na verdade, com exceção de Lucas, que era o judeu convertido, né? Ele era grego, mas ele era convertido ao judaísmo. Quem mais? Sim, o capítulo 4 de Daniel, que não foi escrito por judeu, tá, gente? Foi escrito pelo próprio Nabucodonosor, ok? O restante foi escrito por pessoas de mentalidade, né, judaica, vamos dizer assim, claro, não estou falando de Moisés, mas Moisés ali é o originador, né? Tá ali no âmago da mentalidade. Então, eu tenho que entender que um hebreu, um judeu, quando ele escrevia em forma de poesia. Você vai falar, Ellen, mas aqui é um livro profético. Sim, mas ele está escrito em forma de poesia. Só que não é uma poesia igual a gente conhece, gente. Não é batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Nós conhecemos poesia, uma poesia de rima. A poesia do judeu, né, da mentalidade hebraica, ela é uma poesia de ideia, ela é uma poesia de métrica, ok? Então, às vezes, ele repete, a gente vai ver em Apocalipse 17, por exemplo, ele repetindo pedacinhos, né, da palavra, a gente vai ver que ele coloca ideias contrastantes, e aí ele forma uma estrutura que no Apocalipse, o Apocalipse, ele foi escrito em forma de uma estrutura quiástica, e a gente vai entender isso aqui direitinho, tá? Então, outra coisa que eu tenho que entender para interpretar é a história. Então, se eu estou falando de uma profecia apocalíptica, de João que recebeu a informação de coisas que em breve iriam acontecer, então quer dizer que elas aconteceram ao longo da história. Então, eu tenho que usar a história como também um método de entender o Apocalipse. E aí, a gente vai ver, gente, é história do início ao fim, tá? Quem matou essas aulas vai ter aqui uma chance de repescagem, tá bom? E, por último, aqui, outra dica importante, evitar o que a gente chama de anacronismo, ok?
que é anacronismo? É um erro cronológico. Eu pego o texto e eu retiro ele da época para a qual ele foi escrito, do entendimento cronológico para o qual ele foi escrito, e eu jogo ele para um outro tempo. Então, vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo é um exemplo verídico, tá? 2001, Guerra das Torres Gêmeas, ok? Guerra das Torres Gêmeas lá aconteceu durante a semana, se não me engano, foi uma terça-feira que se deu a queda das Torres Gêmeas. Quando foi no domingo, o famoso programa do Gugu recebeu uma vidente lá, uma pessoa mística, que foi interpretar a queda das Torres Gêmeas, e aí ela disse que a queda das Torres Gêmeas estava na Bíblia. E aí, quando ela foi ler o que estava na Bíblia, que era a queda das Torres Gêmeas, ela leu Daniel 2. Daniel 2, quando a pedra esmiuça a estátua do sonho de Nabucodonosor, ela diz que as pernas de ferro eram as torres gêmeas e a pedra, sem auxílio de mãos, eram os aviões, entendeu? Então, o que essa mulher fez? Em Daniel 2, eu tenho uma profecia que se cumpre ao longo da história e o próprio Daniel disse para Nabucodonosor que as pernas de ferro seriam um reino que teria domínio sobre toda a terra. E aí essa pessoa fez um anacronismo, ela tira esse pedaço da época a qual ele pertence e joga em outro. Um outro pedaço que a gente vai ver em Apocalipse, que você pode cometer o erro de fazer anacronismo, é Apocalipse 17. Lá em Apocalipse 17, tem a profecia mais conturbada de Apocalipse, tá, gente? E lá fala dos 8 reis. E lá fala assim, João, desses 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro, quando vier, tem que durar pouco. É isso que é dito para João. O que seria anacronismo? Quando João recebe a mensagem, 5 reis já caíram. Caíram quando, gente? Caíram na época da Ellen, em 2022, caíram em 1500, quando o Brasil foi descoberto, ou caíram no ano 96 da nossa era, quando João está escrevendo o livro? Caíram no ano 96 da nossa era, ok? Porque quem está escrevendo o livro é João, está sendo falado para João, porque senão isso aqui poderia ganhar qualquer interpretação, porque se eu estou na Idade Média e eu acho que 5 caíram na minha época, eu tenho uma interpretação, se eu estou no ano 1500 eu tenho outra, se eu estou no ano 2000 eu tenho outra. Então, eu tenho que respeitar o momento da profecia. Então, anacronismo seria isso. Eu jogo um erro ali, né, que não tem correspondência com a época. Por exemplo, simbolicamente, né, vamos supor que Águas, é só uma suposição, tá, gente? Que Águas hoje tivesse um significado de abundância, ok? E aí, mas esse significado é um significado recente. Eu não posso, então, quando o João fala de águas, lá na profecia dele, atribuir esse significado. Eu tenho que descobrir qual era o significado de águas no tempo de João, porque senão eu estaria também fazendo anacronismo, tá? Então, é isso. E esse é um erro muito frequente em profecia apocalíptica, tá? E aí, a gente tem aqui, então, compreender, então, qual é o método, né, que eu interpreto o livro do Apocalipse, tá?
Então, ele é profecia apocalíptica, e profecia apocalíptica nós temos 4 métodos de interpretação, 4 métodos teológicos praticados pelas mais diversas denominações cristãs, ok? Então, nós temos o método preterista. O que é o método preterista? O método preterista é um método em que todas as profecias se cumpriram, ou pelo menos a maior parte delas se cumpriram até o tempo do profeta ou até o tempo de Cristo. Isso quer dizer que se o Apocalipse fosse escrito pelo método preterista, ele teria inteiro se cumprido até ali a época de João, ok? Até a época de Jesus. Não tinha praticamente mais nada para se cumprir na nossa época. O catolicismo, durante muitos séculos, adotou esse método como principal método de interpretação, tanto de Daniel quanto de Apocalipse, tá bom? Então, preterismo, tá? O método historicista. As profecias se cumprem ao longo da história. Começam no tempo do profeta, prosseguem na história até o tempo do fim, ok? Então, elas têm uma linearidade de cumprimento, ok? O futurismo, gente, ele diz para a gente que pouquíssimas profecias já se cumpriram. Então, de Apocalipse, o futurismo, ele diz que só até o capítulo 5 de Apocalipse já se cumpriu. Do 6 para frente, nada se cumpriu ainda, ok? E eles acreditam que vai se cumprir após o arrebatamento da igreja, nos 7 anos que fica aqui depois da igreja ser arrebatada, tá bom? Quem são os futuristas hoje, gente? Vou dizer para vocês que a maior parte hoje do mundo evangélico, tá? Então, o mundo evangélico pentecostal hoje, a maior parte dele é futurista, tá bom? Então, eles são futuristas, tá? E a gente tem um método hoje que vem ganhando corpo, infelizmente, até dentro da igreja adventista. Esse método hoje é o principal método usado pelos teólogos católicos, que em sua maioria hoje são teólogos liberais. Então, a gente tem teologia liberal dentro da presbiteriana, dentro de todas as denominações, e a gente tem teologia liberal até dentro da igreja adventista, tá? Então, esse é o método dos teólogos liberais, é o método idealista ou alegórico. O que esse método fala? Que as profecias são símbolos de uma guerra cósmica, uma coisa que está dentro de você, a guerra entre o bem e o mal, mas ela não se refere a métodos históricos específicos. Seriam símbolos cíclicos, perpétuos, que têm uma aplicabilidade puramente espiritual, e dessa luta que tem no âmago do nosso ser. Então, quando a gente vê, elas não se referem a nenhum acontecimento de coisas que já aconteceram ou de coisas que vão acontecer, tá? Então, esse método é um método que tem ganhado mais adeptos, tá? Nos últimos anos, e eu imagino que isso aqui vai crescer muito, viu, gente? Muito mesmo, método idealista ou alegórico, tá bom? Qual é o método que o próprio Apocalipse dá para sua interpretação? Vamos ver aqui, olha, eu até coloquei aqui no nosso slide, Apocalipse 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, olha os tempos verbais, e as que hão de acontecer depois dessas. Percebem que os tempos verbais trabalham num contínuo de desdobramento da história, as coisas que vistes, as coisas que hão, as coisas que são e as que hão de acontecer.
Lá em Apocalipse 17:10, a gente tem a mesma coisa, olha, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. Então, passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro também no verso 11. Então, o Apocalipse, ele já dá uma chave para a gente. Ele já está me contando que o método de interpretação deve ser o método historicista, porque se fosse preterista, seria só assim, João, escreve as coisas que vistes. Acabou. Não tinha que onde acontecer, ok? Se fosse só futurista, aí não teria vistes, né? As coisas que hão de acontecer, ok? E alegórico, aí não vou nem entrar no mérito, porque o alegórico ele não trabalha com a noção de tempo, mas sim com a questão de que é um sentido figurado da mensagem que está sendo transportada, uma mensagem completamente alegórica, e aí para o teólogo liberal, a Bíblia praticamente inteira é alegórica. Gente, Gênesis é alegórico, não existiu, Adão e Eva não existiu, o dilúvio não aconteceu, e aí eu vou ser sincera para vocês, porque se não aconteceu nada disso, eu não sei por que Jesus veio, né? Que aí, para que vai morrer se não teve pecado? Então, interpretação historicista, a gente já elegeu. Os adventistas do sétimo dia, a igreja, como organização, é historicista, ok? Nós interpretamos profecia apocalíptica pelo método historicista. E vamos entender o que é profecia apocalíptica, porque nós temos profecia clássica e nós temos profecia apocalíptica. Na profecia clássica, nós já estudamos aqui livros de profecia clássica, a gente estudou Ezequiel, livro inteiro de profecia clássica. Jeremias é profecia clássica, Isaías, profecia clássica, e a maior parte, né, se você lê Ageu, Zacarias, Malaquias, profecia clássica, tá? Em sua maior parte. Agora, livros de poesia, profecia apocalíptica, Daniel e Apocalipse. E aí tem diferença entre elas, e aqui a gente está na última parte já, tá, gente? Da nossa aulinha de hoje, então aguenta que a gente já está na última parte, que são essas diferenças, tá? Dos livros, da profecia clássica para a profecia apocalíptica. Então, a profecia clássica, ela tem um cumprimento bem restrito. Ela se refere a um local restrito e ao tempo restrito a que ela é dada, ok? Então, é uma profecia para já, é uma profecia para o agora, ok? Já a profecia apocalíptica, ela tem um cumprimento amplo e universal. Ela abrange o mundo todo no curso da história. Vamos ver um exemplo de profecia clássica. Tá aqui, tá, gente? Tá aqui no nosso slide. Jeremias 25:11. Jeremias diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ele está fazendo uma profecia para o reino de Judá, está dizendo que vai acontecer o cativeiro babilônico, e era uma profecia para aquele tempo, para aquele local, ok? Olha Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para cá e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha que interessante. Você vê, não é um negócio local, João está sendo chamado para o céu. Ele vai ver coisas que vão acontecer. Na profecia clássica, quando o profeta ele passa por um transe, ok? Quando ele passa por um transe, ele não é levado a locais distantes.
E aqui a gente tem o exemplo de Ezequiel, quando ele está nas margens do rio Quebar, e ele é levado em espírito, ou seja, em transe, ele é levado para Jerusalém. Ele está lá na Babilônia e ele é levado para Jerusalém. Aí você vai falar assim, Ellen, mas esse transe não é local. É local, gente. Porque a distância que Ezequiel percorre no transe é uma distância que qualquer homem poderia fazer. Demorava 4 meses, mas poderia fazer, ok? Na profecia apocalíptica, o transe, quando ele acontece, ele é levado para locais distantes, para locais transcendentais. Eu acabei de citar aqui Apocalipse 4:1. João é chamado para o céu, ele vê um trono no céu. Então, João é transportado para um local que seria impossível o ser humano cumprir aquela distância, ok? Então, o transe profético da profecia clássica, ele é local, e o transe da profecia apocalíptica, ele é distante. Na profecia clássica, o período de tempo anunciado, ele é grande. A gente acabou de ler Jeremias. Estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Olha o tempo. 70 anos, é muito tempo. Só que ele é muito tempo porque ele é literal. Quando Jeremias falou 70 anos, eram 70 anos, ok? Já na profecia apocalíptica, o tempo anunciado ele é bem curtinho. Olha Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer, tereis tribulação de 10 dias. Nossa, 10 dias é muito curto. A mulher fugiu para o deserto durante 1.260 dias. 1.260 dias são poucos anos, gente. 1.260 dias, né? 42 meses, é a mesma coisa que 1.260 dias, poucos anos também. O tempo que foi anunciado na profecia, ele é curto, mas ele é simbólico. Ele se refere a um tempo muito longo, porque ele é profético. Então, se eu estou falando de 10 dias, esses 10 dias viram 10 anos. Se eu estou falando de 1.260 dias, eles viram 1.260 anos. Eles viram séculos, ok? O tempo anunciado foi curto, mas como ele é simbólico, ele fica grande. Na profecia clássica, eu tenho uma literalidade, ok? Então, veja bem, estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Pronto. Quem é Babilônia aqui? Literalmente Babilônia. Quem são essas nações? Literalmente essas nações, tá? Quando Jesus fala a profecia, né, da destruição do templo de Jerusalém, lá em Mateus 24:2, ele diz, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Profecia clássica. Jesus estava dizendo o que ia acontecer literalmente, ok? Uma profecia que Jeremias fala para Ananias, né, que era o inimigo. Jeremias tinha o inimigo dele, gente, que profetizava tudo ao contrário dele. Esse Ananias infernizava muito a vida do coitado do Jeremias. Jeremias dizia, vocês vão ser levados em cativeiro. Ananias dizia, não, é tudo mentira. Ele só prega calamidade. Nós somos o povo escolhido, nós temos o templo, a gente vai ficar tudo aqui. Aí um dia, Deus mandou Jeremias sair com um canzi de madeira. Canzi é aquele negócio que coloca no pescoço do boi para colocar o jugo em cima dele. É um negócio que coloca aqui e depois coloca o jugo em cima para o boi puxar o carro. E aí Deus mandou Jeremias andar com isso na cidade para mostrar que os judeus serviriam ao rei da Babilônia.
Aí Ananias, gente, ele era tão abusado que ele tirou o negócio do pescoço de Jeremias e quebrou. E aí Deus falou assim, ele quebrou, vai lá e manda construir um de ferro. Manda construir um de ferro. E ele ainda disse para Jeremias, Jeremias, fala para Ananias que ele vai morrer esse ano. E aí Jeremias chega para Ananias e diz assim, ouve agora, Ananias, morrerás este ano. E aí tá assim, morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano. Profecia clássica, gente, tá? Falou papuf, tá bom? Já na profecia apocalíptica, a gente tem simbolismo. Então, você tem lá em Apocalipse 12, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Simbolismo puro. Quem é essa mulher? Essa mulher existiu? Ela está no céu? Não, peraí. Quem é essa mulher? O que ela representa? O que significa ela estar vestida de sol? O que significa que a lua está debaixo do pé dela? Qual é a base dessa mulher? Então, é tudo simbólico. Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, né? E aí, por aí vai, gente. E aí a gente vai com simbolismo. Então, peraí, besta? O que é besta? O que ela representa? O que quer dizer chifre? O que os chifres representam? E aí a gente vai desvendando as coisas. Então, eu trouxe aqui o resumo das diferenças, tá, gente? E vai ser o nosso último slide de hoje, porque eu vou deixar a estrutura quiástica do livro de Apocalipse para a introdução da nossa próxima aula, ok? Aqui, então, profecia clássica. A profecia clássica, em primeiro lugar, ela é sempre uma pregação oral, face a face. Exemplo, Ezequiel, que falava para o povo ali que foi para a Babilônia, Jeremias, que andava pregando na cidade de Jerusalém, Jonas, que foi para Nínive, saiu pregando nas ruas da cidade, ora, e ainda 40 dias e Nínive será destruída, entendeu? Profecia clássica, tá? A profecia apocalíptica, ela não é pregada, ela é escrita, ela serve para ser lida. Daniel escreveu tudo e o anjo ainda falou para ele, fecha o livro, porque não é nem para o teu tempo. Fecha porque se refere a dias muito distantes, não é verdade? Aqui, quando João viu tudo aquilo, Antenor lembrou bem, próprio Jesus disse para ele, escreve tudo, não é para ficar contando depois, é para escrever, ok? Na profecia clássica, se ele tem uma visão, às vezes é uma visão estática, mas pode ser que não seja estática. Às vezes o profeta está lá e ele vai recebendo as orientações de Deus. A profecia apocalíptica, ela é sempre recebida em visão estática. O profeta está parado e ele recebe, ele vê todas aquelas visões, ele está num transe. Quem passa por perto não sabe o que está acontecendo, porque o homem está lá parado, olhando para o nada, ok? Tá? A profecia clássica, ela é uma profecia, ela é uma mensagem de arrependimento. Já dei o exemplo aqui para vocês, o exemplo do profeta Jonas, né? O profeta Jonas, que ele vai para Nínive e ele começa a pregar que Nínive seria destruída. Aí o que aconteceu? Eles se arrependeram, não teve destruição. Jeremias estava pregando que ia ter cativeiro, se eles não se arrependessem. Ninguém se arrependeu, lá veio o cativeiro, tá? Então, na profecia clássica, ela é condicional. A profecia apocalíptica, ela é incondicional, quer você queira, quer não, ela vai acontecer. Mas ela traz uma mensagem de conforto, paciência, perseverança e confiança de que Deus vai livrar o seu povo no tempo do fim, mas não naquele momento, tá? A profecia clássica, ela é presente, ok?
A profecia apocalíptica, ela é presente, mas ela continua seu cumprimento ao longo da história até o escatom. Escatom é uma palavra em grego para tempo do fim, ok? O Antenor escreveu aqui, né? A profecia apocalíptica é uma revelação, te prepara para o que irá acontecer, e isso é bênção. É isso mesmo, Antenor, é pura bênção mesmo, né? A profecia clássica, ela não precisa de intérprete, porque ela é literal, né? No máximo, o profeta está ali fazendo uma encenação, como a gente vê muito acontecendo com Ezequiel. Ezequiel, dorme 300 dias do teu lado esquerdo, dorme 100 e tantos dias do teu lado direito. Se alguém te perguntar por quê, você vai dizer que é para representar o pecado do fulano, o pecado do ciclano, e assim por diante. Ezequiel, raspa a cabeça e a barba, joga 1/3 dos fios de cabelo para o vento, 1/3 tu joga no fogo e 1/3 você costura na barra do seu vestido, né, na orla da sua roupa. É para significar o que aconteceria com os judeus quando finalmente acontecesse a terceira invasão de Nabucodonosor. Então, às vezes, ela é feita por parábolas, tá? Ela é encenada. A profecia apocalíptica, ela sempre precisa ser interpretada. Ela sempre é por enigma, ela sempre é codificada, tá? A profecia clássica, você vai ver nos livros todos dizendo assim: veio a minha palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Essa frase é uma frase constante. Por quê? Porque ela é expressa mais pelas palavras de Deus do que por cenas de visão. Já na profecia apocalíptica, ela é principalmente cenas de visão do que as palavras de Deus, tá? Na profecia clássica, a gente tem uma visão otimista de mundo. Por quê? Porque se eu for fiel, eu vou receber as bênçãos agora. Eu não vou passar pela destruição, eu não vou passar pelo cativeiro, eu não vou passar por nada disso. Já a profecia apocalíptica, a visão dela é catastrófica. É assim, esses acontecimentos, eles vão vir, as coisas realmente serão destruídas, tudo, mas no final você tem a restauração escatológica, a restauração de todas as coisas como Deus queria que fosse desde o início, tá? Então, as características, né, da profecia apocalíptica, ela é uma profecia para ser lida, eu tenho que interpretar os símbolos, ela é uma profecia ampla, universal de cumprimento, ela é uma profecia incondicional, ela se refere até o tempo do fim, ela é enigmática, tá? Então, todas essas características nós vamos ver no livro do Apocalipse, e isso aqui, gente, foi para a gente ter foi a nossa introdução ao livro. Então, a partir de agora, quando a gente começar a ler capítulo 1 de Apocalipse, eu já começo, né, ali no verso 9, ter as visões, e aí eu começo a ter a visão, e aí eu já começo a entender, então, o que está acontecendo, o que significam aquelas visões, eu já começo a entender que é símbolo, e aí, assim por diante. Então, nós temos bastante coisa para ver, né, ao longo aí desses próximos meses, tá? Que a gente vai realmente com calma, uma coisa de cada vez, tá bom? No próximo domingo, nós vamos começar com Apocalipse 1, mas a gente entra em Apocalipse 1 mostrando a estrutura poética de Apocalipse, que é a estrutura do quiasma. E aí eu vou explicar para vocês o que é quiasma e como que é, e aí vou até me comprometer a trazer como que funciona a poesia hebraica, tá, gente? Porque a poesia, ela está em todos os livros da Bíblia, não só nos livros poéticos, porque realmente os escritores bíblicos, eles pensam de forma poética
e aí a gente vai entender um pouquinho disso e vai fazer a gente também a perceber o significado por trás de determinadas estruturas do livro, né? Por que que tal escrito está em tal lugar e não está nesse, né? Por que que está no meio e não no final? Por que que isso aqui está no final e isso aqui está no início? Então, a gente começa a entender tudo isso, ok? Ana, você faz oração para a gente terminar, por favor? Faço sim. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, estamos aqui, Senhor Deus, gratos por tua imensa sabedoria sobre nós, a tua graça, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade de estudarmos aqui este maravilhoso livro, que para alguns, Senhor Deus, é um livro de medo, é um livro que as pessoas não querem estudar por causa do medo, por causa das revelações que tem. No entanto, Senhor Deus, nós temos o privilégio de estudar e sabermos que é um livro que é o grande finale, né? É o final feliz que nós vamos ter nessa trajetória, nessa caminhada, que um dia tu fez esse plano para a salvação dos teus filhos, e que isso, Senhor Deus, nós possamos continuar confiando e continuar acreditando e possamos transmitir também àqueles que têm medo, que têm rejeição por este maravilhoso livro. Que o Senhor venha nos abençoar com uma semana, Senhor Deus, com a tua proteção, com o teu cuidado, que as tuas bênçãos, Senhor Deus, não faltem nas nossas mesas, nos nossos lares, que o Senhor nos ajude também na nossa vida espiritual, para que possamos estar todos os dias contigo, em todos os momentos, te buscando, te adorando em espírito e em verdade. Que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, a Ellen, para que na próxima semana ela esteja cada vez mais preparada para nos darmos esse conhecimento e que nós possamos também abrir nosso coração através do Teu Espírito Santo para recebermos esse bálsamo que é a Tua palavra. Fica conosco, nos dá, Senhor Deus, a Tua companhia durante esta noite para o descanso do nosso corpo físico e mental. No mais, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.